Vídeo com informações importantes do Flamengo, um dia agitado, Flamengo recusando 2 propostas por 2 jogadores. Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo o que acontece lá no Flamengo. Vamos lá. Matheus Gonçalves, muita gente me perguntando como é que está a situação, porque teve gente dizendo que o Flamengo não tinha aceitado a proposta. Eu mantenho a informação que eu publiquei nos últimos dias, que o Flamengo aceitou sim a proposta de 3,5 milhões de euros por 50% do atleta, mantendo 35% dos direitos econômicos do jogador, 15% seria do atleta. No lado do Cruzeiro, eles falam também que o acordo existe, os empresários também garantem que o acordo existe, mas o Flamengo ainda não assinou o documento. Só dá para dizer que está sacramentado depois que assina o documento. Inclusive, hoje, segunda-feira, dia 14 de julho, nas próximas horas, daqui a pouquinho, o Matheus Gonçalves vai entrar em campo pelo Sub-20 e vai fazer o seu último jogo com a camisa do Flamengo. Essa informação é do colega Flazoeiro, que nós confirmamos que ele vai entrar em campo pelo Sub-20 contra o Atlético Mineiro. E aí sim, depois ele faz a sua despedida. O contrato dele é de 5 anos, como a gente já havia dito, ou seja, até 2030. Então, uma negociação que muita gente é contra. Eu não sou contra o valor. Eu só pondero o seguinte: você vender para um rival na briga por título. É minha única questão em relação a essa negociação. Mas valor, gente, de verdade, não acho que seja um valor baixo. Vocês vão ficar irritados comigo por eu falar isso. Não acho que seja um valor baixo. Acho que o valor dele de mercado caiu da última temporada para agora, porque ele não vem jogando. Ele está no sub-20 atualmente, gente. O mercado olha para isso. Mas ele é ele é muito bom jogador. Mas o mercado observa esse tipo de situação. Então não é culpa do Flamengo. O Felipe Luiz não utiliza o jogador. O Felipe Luiz não relacionou o jogador para sábado contra o São Paulo. Ele vai ficar no Flamengo, vai perdendo cada vez mais valor de mercado. É melhor o Flamengo manter 35% e futuramente ainda pode negociar, pegar mais percentual do jogador, porque o Flamengo sempre faz isso e faz muito bem. Então, só essa atualização. Vamos falar agora de Michael, porque chegou uma proposta ao Flamengo, de um clube árabe. E segundo o site Coluna do Fla, o Flamengo recusou essa proposta. O clube árabe é o Al-Ula. Al-Ula, mais um Al aí pra gente conhecer. Esse eu nunca tinha escutado não, vou ser sincero. E o clube saudita ofereceu 14 milhões de reais ao Flamengo por empréstimo. Por empréstimo de 1 ano. O Flamengo receberia 14 milhões de reais pelo empréstimo e nesse empréstimo teria uma opção de compra de 22 milhões e meio de reais. Então a operação daria ao Flamengo aí no total, caso ele fosse comprado daqui a 1 ano, 36 milhões de reais daria futuramente para o Flamengo, caso ele fosse contratado de maneira definitiva. Se eu sou o Flamengo, vou ser bem sincero, eu boto uma meta ali para compra obrigatória, porque aí você sabe que vai receber esse dinheiro e com pagamento à vista na compra obrigatória, porque aí você sabe que vai receber esse dinheiro daqui a 1 ano. Ao término do empréstimo. Você recebe agora 14 milhões de reais pelo empréstimo, beleza, por ceder o jogador durante 12 meses, e daqui a 1 ano ele batendo a meta, você recebe à vista mais 22 milhões e meio de reais. Eu faria dessa maneira, mas eu não sou dirigente, sou apenas um jornalista aqui no canal Vene Casagrande, canal inclusive com quase 400 mil inscritos. Que moral, hein? Rapaz, tô nas nuvens, é isso. Mas quero a opinião de vocês. E aí, vocês acham que o Flamengo fez bem em recusar essa proposta? Deveria emprestar? Enfim, quero a opinião de vocês. Vamos agora para a nossa informação em primeira mão que a gente trouxe aí minutos atrás nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram. Flamengo recusando mais uma proposta pelo lateral direito, o Wesley, galera. É o seguinte, vamos lá. Vou trazer a informação aqui para vocês na íntegra que eu publiquei, para vocês entenderem. Publiquei o seguinte: Flamengo recusou nesta segunda-feira uma proposta oficial da Roma por Wesley de 20 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em metas, tá? Em bônus. Ou seja, poderia chegar a 22 milhões de euros, que na cotação de hoje dá 141 milhões de reais. Entre o time italiano e os representantes do lateral está tudo acertado, base salarial e tempo de contrato, mas o Fla recusou a proposta oficial, a ver se a Roma vai aumentar as cifras. Eu acho que vai acabar aumentando, mas eu não acho que chegue a 30 milhões de euros, como o Flamengo deseja vender o Wesley. Eu vou ser bem sincero, se chegar
uma proposta de 25 milhões de euros pelo lateral direito Wesley, para mim tem que vender. Para mim tem que vender porque 25 milhões de euros eu acho uma boa quantia, de maneira fixa, obviamente, não em metas. Aí você bota ali mais 5 euros de metas, talvez bata 30, mas fixo, 30 milhões de euros, acho pouco provável que alguém pague. Trazendo uma outra atualização, tá, galera? Sobre Carrascal. O Flamengo continua tentando a contratação do Carrascal. Inclusive, tem reunião nessa segunda-feira. A questão é fuso horário. Negociar com os russos já é difícil e a questão do fuso horário também é algo que complica a vida dos dirigentes do Flamengo. Porém, o Flamengo continua tentando e continua naquela mesma situação. Valor tudo acertado, 12 milhões de euros de maneira fixa, forma de pagamento 3 parcelas. Porém, o time russo exige garantias bancárias. Garantias essas que aumentam o custo da operação em até 20% para o Flamengo, obviamente. E aí o Flamengo não quer ter esse custo a mais na operação, então negocia com os russos para eles aceitarem a forma de pagamento em 3 parcelas sem a necessidade de garantias bancárias. Mas o Flamengo sabe que eles fazem isso de propósito para poder, entre aspas, forçar o clube, no caso o Flamengo, a pagar à vista. Por exemplo, recentemente o Botafogo tentou o Bitelo. Se eu não me engano, é do mesmo clube, inclusive. Mas eu sei que é da Rússia, é um time russo. E os russos fizeram a mesma coisa. Negociação se estendeu, se alongou, valor, beleza, forma de pagamento. Quando chegou ali, beleza, a gente quer garantias bancárias. E aí o Botafogo, na ocasião, desistiu. Treino 9h30, à tarde 4h15, voo para São Paulo. Na quarta-feira, Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Quinta-feira, voo 1h30 da manhã, logo pós-jogo, tá? Para o Rio de Janeiro. E tem treino à tarde, tá bom? 3h30 da tarde. Sexta-feira também treino 3h30. Sábado, treino 9h30 da manhã. E no domingo tem o Fla-Flu, dia 20 de julho, jogo que vai marcar o retorno de uma das principais torcidas organizadas do Brasil, não é só do Flamengo não, a raça rubro-negra. Eu considero um grande reforço para o Flamengo, o retorno da raça rubro-negra às arquibancadas do Maracanã. Vamos para as informações, galera? Vamos lá. Antes de mais nada, hoje teve treino pela manhã, 9h30, reapresentação por volta de 8h30, e teve também reunião do Pedro com os companheiros. O Pedro chamou os companheiros para uma reunião a portas fechadas. Repito o que eu falei na minha introdução, notícia publicada primeiro pelo ge.com, que nós confirmamos. Teve reunião a portas fechadas. Nessa reunião, o Pedro fez uma espécie ali de meia-culpa, dizendo que o rendimento dele nos treinamentos caiu por conta da exposição que ele acabou sofrendo após um jornalista, no caso Mauro César, divulgar conversas com o suposto dirigente, dizendo que o Flamengo toparia vendê-lo, queria vendê-lo por 15 milhões de euros, e por conta disso o rendimento dele caiu nos treinamentos. Ele fez essa meia-culpa, disse que não gostou da exposição do técnico Felipe Luiz também, na entrevista coletiva pós-vitória contra o São Paulo, disse que vai tentar dar a volta por cima, enfim, teve essa reunião. O mais importante da reunião o Felipe Luiz não participou. Eu acho que o Pedro ele deveria ter essa conversa também com o Felipe Luiz, e a portas fechadas só com o Felipe Luiz. De olho para olho, sabe? Uma conversa bem franca, mas essa reunião aconteceu apenas com os companheiros. Ele se explicou aos companheiros, entre aspas, se justificando, não pediu desculpa, tá? Pela informação que eu tenho, ele não pediu desculpa por nada, mas explicou que a queda de rendimento nos treinamentos foi muito por conta da exposição que ele sofreu após esse vazamento de print nas redes sociais. E agora há pouco, na parte da tarde, o Pedro enfim se manifestou publicamente, tá? Através de uma nota oficial divulgada em suas redes sociais. E ele disse o seguinte, galera: uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho muito respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro, entre aspas, do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Evidente
que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que, durante a última semana, meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom de respeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado, internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras. Vamos lá, galera. O Pedro, na boa. O Pedro ele tem um histórico de não render em treinamento há muito tempo. Embora ele tenha dito que o rendimento dele caiu por conta dessa divulgação, desse print, mas o rendimento dele já era ruim. Inclusive, um dos melhores amigos dele nos tempos de Flamengo, Davi Luiz, em uma entrevista, disse que falou para o próprio Pedro que se ele, Davi Luiz, fosse o treinador, ele não jogaria por conta do rendimento dos treinamentos. E o Pedro já teve problema com o Rogério Ceni, com o Dorival, com o Sampaoli. E no caso do Sampaoli, ele chegou a levar um soco na cara. Soco na cara que roubou a cena na ocasião e ninguém ficou falando da postura do Pedro. Falou apenas do soco por motivos óbvios, porque o preparador físico perdeu total razão ao agredir o Pedro naquele momento. Então, tá boa, Pedro. Esse papinho comigo não vai colar que o rendimento caiu por conta de um print vazado. Enfim, pelo contrário, era para o seu rendimento melhorar, para você mostrar que você não vale só 15 milhões de euros. Embora a gente saiba disso, mas eu acho que o seu desempenho poderia até melhorar. Sobre a parte que ele fala aqui, a explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom de respeitosa. Ele está criticando o técnico dele, Felipe Luiz. Pedro, assim, quem sou eu para dizer isso? Eu sou apenas o Vene Casagrande, mas nessas horas o silêncio não comete erros. Era melhor ter ficado calado, voltado a treinar mais, ou ter soltado uma nota dizendo que, torcedores, eu darei a vida para voltar a jogar com a camisa do Flamengo, amo o Flamengo. Agora, de uma maneira indireta, criticar o seu treinador que disse publicamente que cansou-te de defender, eu acho que não foi uma postura inteligente, mas eu penso dessa forma. Eu agiria totalmente diferente do como o Pedro agiu aqui agora. Mas isso é o Vene Casagrande, não é o certo ou errado. Então, é isso que eu quero deixar claro para vocês. Gente, não tem certo e errado em relação à nota oficial. Tem interpretação. Eu interpreto dessa maneira, que de uma maneira indireta, ele está criticando o Felipe Luiz e, pelas informações que a gente tem, até o momento, o jogador não conversou com o Felipe Luiz. Então, enfim, eu no lugar dele chamaria o Felipe Luiz para uma conversa bem franca e eu preciso entender o que o Pedro quer, porque o empresário diz que vai buscar proposta no mercado. Essa nota oficial não deixa muito claro o que ele deseja. Ele falou, quarta-feira, tamo junto. Ele está dizendo que ele vai ser relacionado. Será que ele vai ser relacionado? Eu fico com essa dúvida. Se o Felipe Luiz relacioná-lo depois de 2 dias, em 2 dias o Pedro provou que ele está merecendo ser relacionado novamente? Também não sei mesmo. E eu quero a opinião de vocês em relação a essa nota oficial. O que vocês acharam? Era melhor não ter falado nada? Gostaram da nota oficial? Enfim, acham que o Pedro tem que jogar? Acha que o Pedro, independentemente de rendimento em treino, tem que jogar? Eu quero a opinião de vocês em relação a isso tudo que está acontecendo no Flamengo. E hoje também teve entrevista coletiva do técnico Bruno Pivetti, atualmente no Sub-20, foi contratado para a vaga do Nuno Campos. Gostei da coletiva dele, sobretudo quando ele fala que vai trabalhar em conjunto com o time profissional. Eu acho que Sub-20 é para isso. Sabe por quê? Porque o jogador que está no Sub-20, quando ele sobe profissional, ele não precisa, quando trabalha junto, na mesma filosofia, na mesma metodologia, você chega no profissional mais pronto para poder render. Não tem aquele processo de adaptação que a gente sabe que todo jogador que sobe do Sub-20 acaba passando. Então, gostei da coletiva do Bruno Pivetti, chegou muito bem, inclusive chegou jogando uma estreia contra o Botafogo, o time foi bem, na ocasião o Matheus Gonçalves meteu 2 gols, então boa sorte ao Bruno Pivetti aí, que ele tenha muito sucesso no Sub-20 do Flamengo. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço. Fui! A polêmica entre Pedro e Felipe Luiz ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira e, desta vez, foi o camisa 9 quem resolveu soltar o verbo. Após convocar uma reunião com o elenco e esclarecer sua versão dos fatos, o atacante decidiu se pronunciar publicamente por meio de uma nota oficial. Com um tom direto e carregado de emoção, Pedro não apenas reconheceu seu rendimento abaixo do esperado, como também deixou claro o quanto se sentiu ferido e desrespeitado por tudo o que aconteceu nos bastidores do Flamengo nos últimos dias. A gota d'água, segundo ele, foi o vazamento da conversa interna que o colocava como negociável por 15 milhões de euros,
informação que caiu como uma bomba no vestiário e, principalmente, no emocional do jogador, que sempre se dedicou ao clube e construiu sua trajetória com suor e títulos. Na nota, Pedro deixou evidente que não foge da responsabilidade. Admitiu que sua semana de treinos foi ruim e que, por isso, não se opôs à decisão de ter ficado fora da partida contra o São Paulo. No entanto, o ponto mais sensível para o atacante foi o tom da entrevista coletiva de Filipe Luís após o jogo. Para Pedro, as palavras do treinador passaram do limite, foram desnecessárias e, acima de tudo, desrespeitosas. Ao chamar sua postura de lamentável e ridícula, Filipe expôs uma ferida que, segundo o atacante, poderia ter sido tratada internamente, sem jogar lenha na fogueira diante da imprensa. Pedro reforçou que já havia esclarecido tudo com os companheiros no vestiário e que o mais importante agora é olhar para frente. Quarta-feira tem Flamengo em campo, e ele garantiu, nada mais importa. Nos bastidores, o clima ainda é de atenção. Filipe Luís, mesmo reconhecendo a importância de Pedro no elenco, deixou claro que não vai tolerar desvio de conduta. Para o treinador, o Flamengo precisa de profissionais comprometidos com a intensidade dos treinos e com o alto padrão de rendimento, o que, segundo ele, Pedro não vinha demonstrando. O uso do GPS como prova do desempenho físico serviu como argumento técnico para justificar a ausência do camisa 9, mas também como um recado para o restante do grupo: ninguém tem vaga garantida sem entrega. A cobrança do treinador, apesar de dura, foi bem vista por parte da torcida, que valorizou a transparência. Mas entre os jogadores, o clima é mais cauteloso. Muitos entenderam a frustração de Pedro e viram na nota um gesto de maturidade. É inegável que o momento é tenso no ninho do Urubu. Pedro não marca desde maio. Foi titular em apenas 8 dos últimos 20 jogos e sente que está perdendo espaço. A competição no ataque é acirrada, e a confiança parece abalada, tanto de sua parte quanto por parte da comissão técnica. O atacante busca retomar seu protagonismo, mas sabe que precisa mais do que palavras. Seu gesto de reunir o elenco e sua manifestação pública foram o início de um reposicionamento dentro do grupo. Agora, ele terá que mostrar em campo que está disposto a virar essa página, seja como titular, seja saindo do banco. O torcedor rubro-negro, que sempre vibrou com os gols decisivos de Pedro, quer ver esse jogador de volta, com fome, com raça e, acima de tudo, com orgulho de vestir o manto sagrado. Internamente, há quem veja o episódio como um divisor de águas. Filipe Luís demonstrou pulso firme ao tomar a decisão de deixá-lo fora do jogo e reforçou que ninguém está acima do grupo. Pedro, por sua vez, teve a chance de se posicionar, expor sua dor e mostrar que ainda está comprometido. O desfecho dessa história dependerá dos próximos treinos e, principalmente, das próximas atuações. O Flamengo lidera o Brasileirão, está vivo em todas as competições e precisa de todos os jogadores em alto nível. Pedro tem a qualidade e o histórico para ser decisivo, mas agora precisa mostrar que também tem resiliência para sair mais forte dessa turbulência. O que está em jogo não é apenas a titularidade, mas sua imagem perante torcida, elenco e diretoria. E como sempre no Flamengo, a resposta tem que vir dentro das 4 linhas.